palavra, vocês começaram a discutir. Jesus está aqui para gerar nesse casamento, para gerar nessa família a paz que excede todo o entendimento. O segundo quadro mostra a falta de comunicação. Jesus, ele quer curar. Jesus, ele está aqui para curar essa comunicação que não existe mais entre vocês. Estão dentro de casa, mas não se comunicam mais. É como se estivessem no elevador. Já pegaram o elevador como é? Você pega o elevador, primeiro andar. Não sai um bom dia, não sai um boa tarde, não sai um boa noite, nem olhar para a pessoa. E olha lá, quando você olha a pessoa dizendo, é ladrão, está querendo me roubar. Então você já anda tão assim, que quando olha para a esposa, diz, esse olhar está querendo fazer alguma coisa comigo. Tem não. Jesus está aqui para restabelecer a comunicação neste casamento. Eu posso ouvir amém? Amém. Amado, mas Jesus também, ele está querendo quebrar essa memória maligna que até hoje você está preso. Observe esse casal aí. Ele está abraçando ela, mas ela já está beijando o outro. Talvez você não pode ver seu esposo ou sua esposa com ninguém, porque o passado dela, você não esqueceu. Você faz todo tempo, você tem que estar trazendo de volta. A todo tempo você tem que estar trazendo de volta. A todo tempo você tem que estar jogando na cara dele, na cara dela, que ele era prostituta, que ele era isso, ou que ela era aquilo. Jesus está nesse lugar para curar esse relacionamento, em nome de Jesus. Esse é o santo a que estou falando. Esse é o santo que quer agir na sua família. Esse é o santo que quer agir na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Amado, Jesus, ele está para restaurar esse casamento. Jesus também, ele pode curar aquele que tem um espírito oprimido. E aí no espírito oprimido eu queria tratar de uma coisa chamada drogas. Diga droga. Não, fale com raiva. Não, você está com muita paz com o negócio de droga. Tem que ser com raiva. Isso, porque droga é droga mesmo. Droga é uma droga. Pastor, e o que é droga? Por que a pessoa envereda pela droga? Por que a pessoa ela se envolve na droga? Pergunta a pessoa do teu lado, por quê? Eu vou dizer a você por quê, amado. A palavra de Deus disse, Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. Você talvez estava perdido, não sabia como fazer para sair dessa coisa chamada droga. Mas Jesus está nesse lugar para salvar e trazer você de volta ao caminho original. Amém? Eu estava estudando e tentando entender o porquê de uma pessoa se envolver com o crack. Por quê? De uma pessoa injetar na sua própria veia a autodestruição. Por quê? De uma pessoa estar acorrentada pelo próprio familiar para não voltar a praticar. Eu quero te dizer, meu irmão, se você crê no poder restaurador do Senhor Jesus, Ele vai curar você essa noite. Ele vai te libertar desse espírito de opressão. Eu quero apresentar o único que pode resolver esse problema. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa, recebendo o santo certo. Porque às vezes tem pessoa que vai para o lugar errado, falar com a pessoa errada e receber o santo errado. Vai fazer a cabeça errada. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou te falando. Jesus, ele quer tirar você desse espírito de opressão. Jesus quer tirar você desse espírito de opressão. Amém? Amém. Sabe o que leva, amado? Você está assim? Porque o homem, ele precisa ser preenchido. Diga, preenchido. E quando o homem ele não é preenchido, e o único que pode preencher você é aquele que te criou, é aquele que te formou, é aquele que te deu um manual, que é a Bíblia. Quem fez tudo e todas as coisas e lhe entregou esse manual de vida, o fabricante, aquele que fez você, ele deixou o manual. Nós como brasileiros não gostamos muitas vezes de ler o manual, né? Se eu perguntar aqui, aquele que comprou o celular e leu o manual,
aquele que comprou a televisão e leu o manual, aquele que comprou o carro e leu o manual, aquele que comprou o remédio e leu a bula. Vou ler a bula. Você fez isso? Nós erramos muitas vezes por isso, mas essa noite, aquele que te fabricou, aquele que fez você estar nesse lugar, com o manual na sua mão, e você vai sair daqui, errado ou certo, depende da sua atitude, depende de como você quer andar, viver, porque Jesus ele tem poder para curar aquele que está opresso, aquele que está oprimido, amém? Mas eu tenho que entender, amado, que o único responsável para não ser curado sou eu mesmo. Então olhe para a pessoa do teu lado, acorde ela e diga: Jesus tem poder para curar você. A Bíblia diz, no livro de João 10:10, ele diz: o ladrão, Satanás, vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, abundante. Quantos querem? Quantos querem? Amém. Quantos querem a vida de Deus? Amém. Aleluia. Hoje Jesus ele deseja curar as enfermidades do coração, da alma, da família e do espírito. Jesus ele quer lhe dar uma nova vida por completo. Amém, igreja? Amém. Jesus ele quer dizer para você hoje, Lucas capítulo 15, versículo 6, diz assim: alegre-se comigo, porque hoje encontrei a minha ovelha perdida. Se alegre, porque o nosso Deus, ele encontrou você que estava perdido, buscando solução em vários lugares. Você, se quiser ser curado pelo poder que há no nome de Jesus, você tem que tomar uma atitude. Primeiro, arrepender-se do seu pecado e receber Jesus como Salvador da sua vida. Isso é uma condição primordial. Não existe negociação. A única forma de você ser curado, de você sair daqui transformado, é receber Jesus como Senhor da sua vida e se arrepender do pecado. O que é arrepender, pastor? Arrepender significa mudar de vida, mudar de atitude, mudar de rota. Esse é um princípio, e esse princípio nós precisamos a cada dia entender que se faz necessário na vida do cristão. Amado, a Bíblia diz que existia um homem em Gadara, que ele estava endemoniado, a região de Gadá, ele estava endemoniado, mas à meia-noite, o amigo, o santo, aquele que tem autoridade, chegou naquele lugar, e a Bíblia diz que o homem, com aquele espírito imundo, ele saiu, sabe de onde? Dos sepulcros. Ele saiu do sepulcro e foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele saiu do lugar de morte. Ele saiu do lugar onde só tinha morte, onde só tinha negritude, onde só tinha trevas, e foi aquele que pode dar uma solução para a vida dele. Talvez, amado, a sua vida, os últimos dias, os últimos tempos, você tem vivido isso. Caminhos de morte, lugares de morte, pessoas que só pensam em morte. Mas essa noite, Jesus ele está nesse lugar, e um conselho que eu lhe dou, vá ao encontro dele, mais que possível, rápido, não deixe para amanhã não. Amados, a Bíblia diz que Mateus capítulo 8, versículo 16 diz, e ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele curou a todos os doentes. Amados, o Senhor Jesus, ele tem poder para curar todo aquele que está opresso por Satanás. Jesus, ele tem poder para curar a mim e a você de uma coisa chamada descontrole espiritual. Diga, descontrole espiritual. A Bíblia diz que esse homem, ele vivia no sepulcro, e ninguém conseguia prender aquele homem. Não tinha corrente, não tinha grilhões, não tinha nada. Ninguém era suficiente e forte para dominá-lo. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 21,
a Bíblia diz que Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que era cego. O pior cego é aquele que não quer. Jesus está nesse lugar e você pode ser o pior cego porque não quer entender que Ele está para te abençoar essa noite, sabia? Quando a gente fala que o pior cego é aquele que não quer ver, é porque estamos apresentando a você essa noite o único santo que pode resolver os seus problemas. Amém? O único. E Ele tem a autoridade para curar você do controle, do descontrole espiritual. Amados, nos últimos dias, muitas pessoas têm tido problemas de perturbações na mente. Jesus, Ele tem a autoridade para curar perturbações da mente. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Aquela tarja preta que você está tomando, que o médico disse que você tem que tomar para o resto da vida, se você crer, se você tomar posse, essa noite, Jesus está aqui para te curar. Ah, pastor, mas se eu deixar, eu vou morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Agora você decide, antes, durante ou depois, com Jesus ou sem. Amados, presta bem atenção. Noite e dia, andava gritando, cortando-se com as pedras entre os sepulcros e colinas. Esse era o gadareno. Noite e dia, ele andava gritando, cortando nas pedras e entre os sepulcros ele andava, e nas colinas ele se fazia presente. Era mais ou menos assim. Imagina na sua cabecinha aí 6 milhões de vozes, de manhã, de tarde e de noite, dizendo assim: vai lá, mata ela. Aí outra voz diz: não, não vai não, pega uma faca e enfia nele. Aí outra voz diz: não, não vai não, se joga no precipício. Aí a outra voz diz: não, não vai não, pega agora uma corda e laça ela e pega ela. Imagine 6 vozes, 6.000 vozes, que é uma legião de demônios, dentro da tua cabecinha, falando o tempo todo, 24 horas. Imagina aí. Assim era a vida desse rapaz, desse gadareno. Assim era a vida desse jovem gadareno. Mas quando Jesus se apresentou naquele lugar, ele calou todas essas vozes. E eu profetizo sobre a tua vida: se você der lugar à voz do Senhor Jesus, todas essas vozes malignas, todos esses argumentos malignos vão se calar diante do poder maravilhoso do Senhor Jesus. A palavra nos mostra, amado, que esse homem, quando ele encontrou Jesus, ele mudou a sua vida completamente. Completamente. Jesus, Ele quer entrar na sua vida essa noite, na sua casa, da sua família, e Ele quer mudar você completamente. Amém, igreja? Amém. Pastor, você, como outros que estão aqui, vão espantar muita gente. Não, é fulano de tal. Não, eu vou voltar. Faz a volta no carro, para saber se é você mesmo que está daquele jeito. Muitos de vocês aqui são testemunhos vivos do poder de Deus. Amém? Amém? Mas, amados, nós precisamos entender que quando eu encontro esse Jesus, o Santo de Israel, Ele muda a nossa vida completamente. A Bíblia diz que aquele homem era um novo homem, verdadeiramente liberto. E diz a Bíblia que ele se assentou, vestiu-se e de forma perfeita, com perfeito juízo, ele foi para a sinagoga. E lá, um diziam: opa, esse aí é o doido. Aí o outro diz: não, esse aí é o gadareno, cuidado que ele vai morder. Ele disse: não, rapaz, eu agora sou uma pessoa normal. Eu agora tenho um sangue, eu sei o que eu estou fazendo. E o que aconteceu com você? Ele vai dizer o que você diz, ele vai dizer o que todos nós iremos dizer: eu me encontrei com Jesus. E Ele mudou a minha vida. Jesus, Ele é novidade de vida. Jesus, Ele está aqui para dar um novo momento na sua vida, um norte, renovar, restaurar, restituir. A palavra de Deus diz que no versículo 20: então aquele homem
se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Antes ele não podia nem falar, ele só gritava. Agora ele pregava a vida nova que Jesus tinha dado a ele. Ele fez tanto mais que não registra a palavra de Deus. Esse homem, ele se tornou discípulo do Senhor Jesus. O livro de João, capítulo 21, versículo 25, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Para os livros que seriam escritos. Eu gostaria de mostrar uma imagem aqui. E eu quero explicar a você qual é a obra de Satanás. Por favor, volte a imagem. Antes disso. Aí. Esses são os oprimidos. Esses são os oprimidos. Cientificamente já foi comprovado. Quando pessoas do mesmo sexo vivem juntas, acontece uma coisa chamada opressão. Sabe o que é opressão, amado? Quando dois homens se unem para viver junto, quando duas mulheres se unem para viver juntas, elas estão em processo de opressão. Elas vão andar oprimidas. Então você não se assuste, você não tome como surpresa se fulana, que era parceira de cicrana, enforcou-a, colocou chumbinho nela, matou ela. Por quê? Porque há um processo, como o processo de Gadareno. Primeiro a opressão, depois a possessão. E o que é a possessão? É quando você não tem mais controle, quando a sua mente não possui mais controle, quando você espiritualmente já está desgastado. Então você vai